Fala, dentista, tudo bem? Então, semana passada o método Terry, que eu e a Milene nós desenvolvemos juntos, foi citado em uma caixinha de pergunta que o Irata colocou no Instagram e que gerou tanto um comentário dele como também do Scopin, que o Irata acabou marcando ali durante a sua resposta. Aí, como de uma certa forma a gente foi meio que, mesmo que indiretamente citado por conta do método, então vem aqui um direito de resposta logo depois da vinheta. Essa foi a pergunta que foi enviada por Irata, ó. O que você acha da TRI? Grande aumento de DVO com a muralha transparente. O Irata respondeu: acho que todo mundo está querendo fazer reabilitação com uma fórmula mágica. Oswaldo Scopin pode me ajudar aqui, mas cada caso em reabilitação tem que ser analisado individualmente. O Scopin, que foi marcado, comentou ainda: individualização de processos. Não há uma técnica universal e genérica em aumento de DVO. Perfeito, Ronaldo Irata. Então vamos lá, porque assim, tem tanto questões desde a pergunta como também na resposta no comentário que eu tenho que falar aqui nesse vídeo. Mas também é muito importante eu colocar aqui antes que assim, ninguém é obrigado a conhecer ninguém, ou que esse ou aquele faz. Não tem problema nenhum nisso, tá? Cada um tá ali no seu mundinho e a gente tem que respeitar isso, e justamente por respeitar isso que eu acho que é o seguinte: quando a gente vai responder alguma coisa, algo que a gente não conhece, né? Ou a gente pesquisa antes de responder, ou a gente coloca ali: olha, eu não conheço detalhes dessa técnica ou desse método, ou do que isso aí preconiza. E depois você pode dar uma resposta até mais aberta, genérica sobre o assunto, mas realmente deixando claro o seu conhecimento sobre aquilo que está sendo perguntado, já que é tão específico, entendeu? Agora, quando você só responde assim, de uma forma assim bem generalizada, aí fica muito fácil você cometer erros, né, de avaliação e também algumas injustiças. Eu nem tô dizendo que foi isso nesse caso, que ele tá cometendo alguma injustiça, não é isso, né? Porque daí vale da avaliação de cada um. Cabe aí a cada um avaliar o que acha dessa situação, tanto da pergunta, dos comentários. Mas realmente, geralmente é o que acontece, né? A gente acaba às vezes falando algo que não se encaixa necessariamente naquilo ali. Então, esse aqui é um direito de resposta, só que ele não é para ser polêmico, não é para criar polêmica, nem para ser agressivo, nem respeitador. É só uma forma de esclarecer. Esclarecer para quem tem interesse de saber o que é TRI, o que nós fazemos e o que nós defendemos. Mas assim, vai ter polêmica, porque quando a gente reabilita, né, como nós fazemos, a gente está pisando em algumas áreas ali muito polêmicas da odontologia, que tem muita controvérsia. Por exemplo, a recuperação de DVO, o uso da matriz transparente, reabilitar com resina composta, DTM, bruxismo. E assim, foi excelente eu esperar esses dias antes de responder, não ter respondido ali logo que saiu esse stories, porque isso acabou dando tempo para que outras pessoas que viram essa postagem poderem entrar em contato com a gente, conversar, comentar, até mostrar pra gente o que acabou respondendo. Também deu tempo para a gente poder ir fazer um curso presencial, porque nessa semana que passou, aliás, eu acabei de chegar em casa de viagem, a gente esteve em Ourinhos, no interior de São Paulo, aonde a gente fez o nosso curso presencial de 4 dias, né? E os alunos foram super bem, eles aprenderam todas as etapas do processo de reabilitação, inclusive como identificar e definir uma dimensão vertical do paciente, que a gente vai falar aqui, não importa o tamanho, vai devolver aquilo que o paciente perdeu. Mas vamos lá, vamos voltar aqui no post dessa polêmica, né? Mas vamos destrinchar o que foi feito ali, tanto a pergunta como a resposta, o comentário, para poder esclarecer tudo isso aqui para você. Então vamos ali primeiro nessa parte ali do TRI, um grande aumento de DVO. Eu sei que tem muita gente que fica impressionado com os casos que a gente acaba mostrando, né? A gente mostra casos que a gente recuperou 5, 7, 8 milímetros, já teve casos que já recuperou mais de 10 milímetros. Mas quando você foca nesse número, nessa quantidade de milímetros que a gente está recuperando de DVO, você está ignorando a situação inicial do paciente, como ele chegou no consultório, né? O tamanho dessa destruição presente na boca dele. E o que acaba nos obrigando, em alguns casos, chegar em resultados como esse. Mas não são todos os casos. Os nossos pacientes, eles passam por uma avaliação, né? A gente estuda, a gente procura entender
cada necessidade que cada um tem de uma forma bem específica, para então a gente poder definir o quanto que a gente vai recuperar de DVO naquele caso, para conseguir devolver a função e a fisiologia adequada para o paciente. E não importa que se no final, para alcançar esses objetivos, a gente tiver que recuperar 1, 2, 3, 5, 8, 10, 15 milímetros, tá? Não importa, é a avaliação do paciente que vai mostrar pra gente o caminho. E realmente é muito diferente do que acaba a gente vendo por aí em muitos artigos ou em aulas de vários professores, né? Onde vários profissionais, eles são bem claros, né? Eles não recuperam, eles aumentam. E eles aumentam geralmente de uma forma bem aleatória, sem qualquer base e fundamento definido. E isso ali, ó, é bem falado nisso. Por exemplo, tem pessoas que colocam ali, ó, eles aumentam a DVO simplesmente mudando o pinicizar 1 ou 2 milímetros, né? Tem gente que só procura qual que é o primeiro contato prematuro, procura fugir dele e essa é a altura que foi definida. Tem gente que só pede pro paciente abrir a boca, ó, abre a boca, pronto, gerou um espacinho aqui, ó, suficiente para eu poder fazer a faceta dos dentes anteriores. É essa altura que eu preciso. Tem gente que fala, aumenta o mínimo necessário para você não tornar o seu tratamento complexo. E tem gente que vai lá e afirma no artigo que a DVO foi definida arbitrariamente. Cara, isso não faz sentido. A DVO, ela é uma posição dentária. Só que a sua altura, né, ela impacta diretamente na fisiologia muscular, na forma que esse músculo trabalha, né? Tanto na mastigação como até num simples sorriso. E se você duvida, eu nem preciso mostrar um caso aqui de TRI para que você possa entender essas mudanças. Você pode ver um simples caso de prótese total, aquela prótese que você faz a troca imediata. O paciente chega no teu consultório com a prótese inadequada e você já coloca na mesma hora uma prótese onde você restabeleceu a DVO com a altura correta, a posição correta dos dentes, o volume correto. Tudo isso faz um impacto tão grande na musculatura que na mesma hora que você coloca na boca do paciente, você já tem um movimento dessa musculatura dos lábios completamente diferente. E aí a gente tem um comentário do Scopin, né, sobre a individualização dos processos, né? Não há uma técnica universal e genérica de aumento do DVO. Cara, o Scopin, ele é um grande reabilitador, grande mesmo, ele é muito conceituado, com livros, né, e vários artigos de verdade, né? Eu tenho eles, eu gosto muito. Eu conheço o trabalho, né, dentro do que me permite, eu respeito muito o trabalho dele e gosto muito do trabalho dele, já me guiou muitas vezes, né? Inclusive a gente já deu aula ao mesmo tempo nas clínicas do Ilapel aqui em Curitiba. Mas para poder falar do comentário dele, eu tenho que incluir também aqui o assunto da matriz transparente e sobre reabilitar em resina. Reabilitar em resina, que muitas pessoas já estão olhando mais tranquilo para isso, mas tem muita gente ainda que olha torto quando a gente fala que a reabilitação é em resina. O Scopin, ele é um cara que há anos usa a matriz transparente. Já faz muitos anos que ele reabilita o paciente em resina composta com a matriz transparente antes dele fazer as restaurações cerâmicas. Inclusive aqui, ó, nesse livro, você tem um artigo nele. Esse aqui é um apanhado de vários artigos científicos que ele fez. E aqui a gente tem justamente a imagem da matriz transparente e falando como ele utilizou. Deixa eu só achar aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui tem a... tem que tirar o desfoque. Aí vamos ficar vendo toda a zona das crianças lá atrás. Ó, mas tá aqui, ó. Tanto a matriz transparente, o enceramento, os dentes antes, os dentes depois, ali com a resina fazendo. E aqui mais para esse lado, aqui em cima, ó, você tem os dentes reabilitados em resina. Tudo isso feito antes para realmente reabilitar o paciente. E só depois de reabilitado, ele fazia as restaurações de cerâmica. Mas assim, nesse livro, nas aulas que ele faz, outros artigos que ele tem por aí, ele chama essa resina composta que ele reabilita o paciente de protótipo estético funcional aderido. Esse nome que ele utiliza, ele vem do Bonded Functional Aesthetic Prototype, ou BEFP, que é o nome dado pelo Edward McLaren, que foi um dentista americano, professor que trabalhou há muitos anos na UCLA, que preconizava o uso das reabilitações em resina com a matriz transparente para você poder realmente certificar de que o teu plano de tratamento estava correto e só depois você trocava essa reabilitação em resina por restaurações cerâmicas. A reabilitação já está pronta em resina, você só vai trocar agora o material da restauração, que é o que o Scopin faz e é o que a gente já fez muito e faz ainda hoje também, quando é o caso.
A TRI, antes de se chamar TRI, a gente chamava ela de BFP, né? O Boundary Functional Static Prototype, só que a gente não queria utilizar o termo traduzido, né, protótipo estético funcional aderido. A gente queria utilizar o nome original, o nome dado para a técnica já em inglês, só que daí também para não falar aquele palavrão todo, a gente usava só as siglas e a gente usava o termo BFP. E a gente fazia isso para reabilitar o paciente em resina e só depois fazer as restaurações em cerâmica. Só que o que aconteceu é que os pacientes começaram a querer ficar com a reabilitação em resina. Eles não queriam fazer as restaurações cerâmicas. Eles já não viam o objetivo, porque eles viam a melhora, a qualidade, a estética, a função melhorada, eles não viam por que mudar de material, se eles viam que aquilo ali estava funcionando também. Mas ali naquele momento, a técnica não permitia a gente fazer resinas de uma qualidade melhor, resinas que realmente pudessem trazer longevidade. Então a gente viu a necessidade de melhorar a técnica para que essas restaurações finais em resina tivessem uma qualidade melhor e possibilitassem uma longevidade maior. E aí que nasceu e a gente mudou o nome para TRI. Agora, quanto à individualização desses processos, realmente, né, cara, isso não tem discussão. E não é apenas porque cada paciente tem uma necessidade diferente, mas até porque o que acontece às vezes é que o paciente tem respostas diferentes ao mesmo tratamento. Agora, quanto à fórmula mágica comentada pelo Hirata, eu imagino que tem uma ironia ali quando ele falou, por isso que eu tô repetindo essa ironia, pode ser que não, mas eu imagino que sim, né? Mas assim, não é uma fórmula mágica, e não existe fórmula mágica, não existe mesmo. Mas ainda assim, é importante você ter, tipo assim, eu não sei como que você quiser chamar, mas pode ser chamar de método, pode chamar de técnica, não interessa, mas você tem que ter uma sequência clínica bem definida, para você poder seguir esses passos de avaliação que possam mesmo te levar a resultados diferentes, mas que te levem a algum tipo de resultado, né? E consequentemente, condutas que podem ser diferentes, não interessa, mas que esses processos que você cria para fazer essa avaliação, para chegar nessa conclusão do diagnóstico e no tratamento, independente que eles sejam diferentes, mas que esses processos sejam passível de reprodução, para que você, dentista, tenha facilidade de aplicar esses processos e conseguir diagnosticar e planejar os seus casos, mas caso também você esteja numa posição de ensino, para que você consiga transmitir esse conhecimento para uma outra pessoa e que essa outra pessoa, independente do nível de conhecimento dela, consiga também aplicar esses processos e conseguir atingir resultados, mesmo que não sejam iguais aos seus, mas que sejam semelhantes e que levem ao final ao mesmo destino, que é o bem-estar do seu paciente. E por que isso? Porque assim, como que eu vou te ensinar algo, né? Se em cada paciente que você definir a DVO, você vai ter que definir essa DVO de uma maneira completamente diferente. Ou se a cada momento eu escolho uma forma diferente de fazer um tratamento do meu paciente, uma forma ideal, mas eu não tenho ali um processo bem definido para poder chegar nisso. Isso vai gerar confusão, tanto para mim como para aquele que eu estou tentando ensinar. E eu prefiro, e eu acho muito mais adequado, e é claro que eu estou falando de algo que eu vou fazer, que eu consigo basear evidências que têm fundamentos e são bem estabilizados, são bem sólidos, né? Mas assim, eu acho bem mais adequado fazer protocolos que me permitem aplicar em diferentes tipos de paciente, mas que sejam protocolos padronizados, que eu consigo aplicar em diferentes pacientes e eu vou obter diferentes resultados de acordo com a necessidade específica de cada um, e não tem erro nenhum nisso. Isso facilita para todo mundo, igual eu acabei de falar. E os processos que a gente utiliza na TRI são tão fáceis de reproduzir que a gente vê algo que é tão complexo como a reabilitação oral ser realizada por vários alunos diferentes, desde dentistas com pouco tempo de formado, pessoas ali que acabaram de sair da faculdade, até mesmo dentistas que passaram a vida inteira estudando e realizando outras especialidades, gente que nem mais mexia na resina composta e agora estão sendo capazes de reabilitar. E a gente vê isso em vários relatos do nosso dia a dia, inclusive nesse print aqui, ó, que uma aluna mandou pra gente, que foi a resposta que ela mandou pro Stories que estava falando da TRI. E é exatamente isso que faz dos processos que a gente usa na TRI, que é o PDD e o TOPS Vision. Ele nos ajuda a definir a DVO ideal do paciente. E tem casos que, utilizando eles, a gente chega à conclusão que não necessita recuperar a DVO. Outros casos a gente vê que a gente pode recuperar um pouco,
Outros a gente vê que a gente tem que recuperar muito. Outros a gente vê com esses processos que a gente mexe só na arcada inferior. Às vezes a gente tem que mexer nas duas. Às vezes a gente mexe nas duas, mas de forma parcial. Então esses processos vão dar resultados completamente individualizados, de acordo com a necessidade de cada paciente. Agora, eu entendo que tá foda. Essa técnica TRI que você conhece hoje, ela vai completar 10 anos esse ano. E ela começou a ser mostrada nos cursos presenciais, mas só em 2019 que a gente começou a planejar o curso online que a gente ia ensinar a TRI. E o primeiro curso online foi daí lançado em março de 2020. Só que a gente estava fazendo já há muito tempo a TRI e ensinando isso em curso presencial. E naquela época, mesmo que você tivesse um ou outro ali utilizando a matriz transparente, mas ninguém falava disso. Eu sei de 2 pessoas ali que falavam um pouquinho da matriz transparente, só que utilizando de uma maneira, né, com um objetivo completamente diferente do que eu e a Milene a gente estava fazendo. Foi só em 2022 que começou realmente a aparecer um monte de curso aí utilizando a matriz transparente, ou de uma forma principal, ou de uma forma secundária dentro do tratamento, né? Mas até então, praticamente não se falava nisso. E também, esses casos que a gente está vendo hoje, né, também tem muita coisa muito diferente, muito estranha que está acontecendo aí, não necessariamente a gente aprova, a gente acha que é o correto. Mas estão fazendo seu uso da matriz, tudo bem, né? Agora, o que não dá é achar que é tudo igual, que é tudo a mesma coisa, porque não é. Inclusive, eu falei ali dos artigos do Scopin, mas também tem que lembrar, o Hirata também tem artigos onde ele fala da matriz transparente. Ele faz um uso também completamente diferente. Ele faz um uso, se eu não me engano, da injetada no artigo dele. Mas tudo bem. Só que assim, eu não tô aqui nesse vídeo, eu não vim ficar falando de história da matriz transparente aqui. Até porque já tem um vídeo aqui no canal que fala muito bem sobre isso. Mas eu entendo, Hirata, assim, quando você abre hoje o Instagram, você vê um monte de tudo, né? E você vê muita gente falando da matriz transparente, diferentes tipos de maneira de utilizar, não sei o que e tal, mas muitos ali falando de DVO, só que eles não estão fazendo uma recuperação de DVO, realmente, eles estão fazendo um levantamento ali qualquer ali da DVO, baseado em qualquer coisa, nem que seja só ali arranjar um pequeno espaço para poder fazer algumas facetas, mas tipo assim, eu entendo, mas você não pode generalizar também, tem que entender exatamente sobre aquilo que está sendo falado, né? Mas tudo bem, cada um fala e cada um responde aquilo que deve, né? Mas como eu disse ali antes também, existem casos e casos, existem técnicas e técnicas, e se a gente pergunta algo específico, seria muito bom a gente saber antes de responder, ou simplesmente a gente fala, ó, eu não conheço. E seria muito bom se você viesse aqui embaixo e colocasse a sua opinião aqui nos comentários sobre o que você pensa sobre o assunto, sobre como você vê a TRI, sobre essas questões polêmicas aí da odontologia. E já aproveita que você deixou o comentário, também deixa um like nesse vídeo, compartilha esse vídeo aí com seu amigo, com a filha do seu amigo que está fazendo odonto, né? Ou melhor, compartilha o próprio canal com seus colegas. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve agora no nosso canal. E se você quiser apoiar ainda mais o nosso conteúdo e fazer ele melhorar, crescer ainda mais, é só você se tornar membro aqui do nosso canal, que você não só nos ajuda, mas também você tem acesso a vários casos clínicos exclusivos e aulas completas também exclusivas para quem é membro. Eu não vou ficar aqui citando o nome, né, de quem eu estava conversando esse final de semana aí no curso, mas eu estava falando com um amigo que estava fazendo um curso e quando ele citou um nome nesse curso de uma pessoa que fazia algo diferente daquelas pessoas que estavam ali dando a aula, né? Cara, esse meu amigo ele foi quase linchado por ter comentado esse nome, né? E as pessoas nem conhecem o cara direito que ele comentou, nem conhecem direito a técnica, mas só por ser diferente já foi suficiente para poder massacrar nem só o outro dentista lá, não, mas até a pessoa que falou, que trouxe sobre esse assunto, como se só houvesse uma verdade nesse mundo, né? Ou na odontologia, né? A gente tem que ter muito mais calma, a gente tem que ser mais tranquilo, a gente tem que avaliar e conhecer melhor antes da gente falar qualquer coisa. Eu poderia aqui estar nesse vídeo te falando sobre as vantagens de reabilitar em resina, mas eu já tenho um vídeo que fala sobre isso, então é só você clicar nesse vídeo aqui que eu te falo tudo e eu te explico por que a resina deve ser o material de escolha para você reabilitar. Ou se você quiser, tem esse outro vídeo aqui, aonde a Milene e a gente explica por que devolver a DVO traz tanta segurança para uma reabilitação. É só você clicar um dos dois ou nos dois e assistir. Um beijo e tchau.